Momento Espírita com Dora Rodrigues. O sentimento é a maior conquista evolutiva do espírito. Aprendendo a escutá-lo, estaremos entendendo melhor a nossa alma. Nos diz Hermance Dufour no livro Escutando os Sentimentos. E diz mais, não existe um só sentimento que não tem importância no processo de crescimento pessoal. Então, nós vamos hoje conversar sobre sentimentos. Convidamos Cláudia Mello, que é colaboradora do nosso canal, para vir fazer esse bate-papo fraterno aqui, tratando dessa questão do sentimento. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito agradecida mais uma vez por esse convite. Sempre muito bom colaborar com o pensamento espírita e, sobretudo, nessa questão aí palpitante que você trouxe. Momento da prece. Oração pelo amor. Senhor, estamos exaustos pelos descaminhos por que optamos. Escolhemos o desamor e tombamos na decepção e na revolta. Assegura-nos rumos novos. Ante convite da ilusão, fortifica-nos para fugirmos dos atalhos e aderirmos à verdade. Falta-nos força e coragem para amar como deveríamos. Por isso te rogamos que supra nossas inibições. Encoraja-nos a zelar com carinho por aqueles que deliberadamente não nos querem bem. Amplia-nos o discernimento no uso do equilíbrio com quantos fortalecem com amor tua participação em nossos passos. Jesus, ensina-nos o amor para que vivamos no coração os sublimes sentimentos que há muito louvamos na palavra e esquecemos ou não sabemos como aplicar. Permita-nos aprender a gostar da vida e amar a nós mesmos, enaltecendo o mundo com a cooperação na obra excelsa do Pai e celebrando a dádiva da vida em nossos caminhos de cada dia. Pela súplica sincera que brota de nossa alma nesta hora, de nós receba, hoje e sempre, a gratidão de quantos te devem tanto por receber mais que merecemos do teu inesgotável amor. Obrigada, Senhor. Hermance Dufour. Bate-papo fraterno. Sentimentos, né? A gente é puro sentimento, então é bom a gente conversar um pouquinho, porque, assim, a gente precisa entender o que são esses sentimentos e por que que eles são tão diferentes entre si. E aí eu passo para você, para nos dizer. Bom, se você for pesquisar na internet, você vê que sentimentos, pela definição científica, né, se referem às representações mentais das nossas experiências, né? São muito comumente confundidos com as emoções. E as emoções, elas têm essa base fisiológica, né? Você fica, quando você fala assim, eu estou emocionado, tenho medo, eu estou com aquele frio na barriga, eu tenho manifestações físicas, né? Bradicardia, midríase, eu tenho várias respostas fisiológicas que respondem pelas emoções. Mas o sentimento, ele tem uma base afetiva mais duradoura, né? Ele tem um componente de consciência, de subjetividade e de duração. Então, o sentimento é uma resposta mental às experiências que a gente vive. Isso do ponto de vista da psicologia tradicional, né? Mas o pensamento espírita, que diz que o espírito é eterno, que ele acumula experiências, que ele transforma experiências, ele aprofunda esse conceito de sentimento. Porque se o materialismo mostra o sentimento como uma construção do aqui e do agora, a doutrina espírita diz que os sentimentos são processos que vêm acontecendo ao longo do tempo na história
de cada um de nós, e que ele vai se transformando e nos transforma. Aí fica aquela história, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? É o espírito que transforma o sentimento ou é o sentimento que transforma o espírito? Essa é uma questão que é interessante para nós respondermos, porque assim como a escola moderna vem explicando sobre a estrutura do corpo, a gente aprende na escola, muita coisa que antes era só dos cursos de medicina, hoje estão na escola de educação básica, de ensino fundamental, de ensino médio, sobre as nossas estruturas físicas, para que nós aprendamos a lidar com o nosso corpo. Mais urgência ainda nós temos de aprender a lidar com os nossos sentimentos e emoções, porque nós estamos vivendo um pico de adoecimento emocional jamais visto na história da humanidade, né? Onde pessoas que têm uma excelente condição física estão adoecidas gravemente emocionalmente, e é certo que o desconhecimento das próprias emoções e dos próprios sentimentos dificulta essa recuperação de saúde e favorece, sim, esse adoecimento, a perda de controle, a perda de autonomia, em suma, o comprometimento da qualidade de vida e até o propósito dessa encarnação fica com toda certeza, para nós que temos esse pensamento, esse conhecimento, fica comprometido demais por esse distanciamento que a pessoa tem de si própria, das suas emoções e dos seus sentimentos. Então, distinguir primeiro uma coisa da outra, que a emoção é fisiológica, ela é uma resposta física, que o sentimento ele é mais profundo, ele é uma resposta mental, consciente, ele é uma experiência que nos acompanha ao longo da nossa vida, né? As experiências que nós vivemos formam esses sentimentos e cabe à consciência gerenciá-los para poder ser dona de si, né? E poder conquistar a sua felicidade, a sua paz, pelo menos. Você estava falando aí, eu me lembrando daquela fala de Jesus dos sepulcros caiados. Claro que ele usou num outro formato, mas assim, quando você falou pessoas saudáveis fisicamente, mas desestruturadas emocionalmente, né, com relação aos sentimentos. É como se dissesse assim, estamos muito bem por fora, mas por dentro a criatura está destruída. E o resultado disso, Cláudia, a gente tem visto em tantas situações, porque assim, você convive com uma pessoa, você acha que a pessoa está bem, você acha que a pessoa está normal, que a pessoa está equilibrada. Daqui a pouco você sabe que a pessoa tirou a vida, vamos dizer assim, porque isso tem sido muito frequente. E aí vem aquele, meu Deus, o que estava acontecendo? Não deu para perceber, ninguém viu isso, né? E aí, sei lá, estamos cercados por isso, né? É o que está mais assim presente na atualidade, é justamente essa condição do ser humano fragilizado internamente. Mas tem também a questão dos sentimentos que a gente não tem controle sobre eles, vamos dizer assim. Não sei se ao longo da fala você vai entender como eu estou querendo dizer. Porque pessoas seguem impulsos como se fossem sentimentos. E aí eu te pergunto, esses sentimentos, eles devem ser seguidos de olhos fechados? Olha aqui, Duró. Primeiro, para responder a sua pergunta, tentar entender junto com você, né, essa problemática tão grande. O que Joana de Ângeles fala no livro O Despertar do Espírito, né? É bem conhecido no meio espírita a série psicológica que ela tem, são dezenas de livros, e aí em mais de um ela fala sobre isso, mas nesse, olha o que ela diz. Os sentimentos são conquistas paulatinas do ser humano que os desenvolve conforme os fatores ancestrais que lhe predominam na natureza, na condição de herança genética, por consequência das condições ambientais, família, educação e sociedade. Sem dúvida, o ser humano é o resultado do seu comportamento anterior, quando em existência passada modelou o futuro que o aguarda. Então, pelo que ela nos diz aqui, os sentimentos que nós trazemos agora, eles são resultantes do nosso trabalho, do nosso esforço, do nosso interesse em desenvolvê-los em outras oportunidades.
Então, quando o espírito ainda não acordou, daí o título do livro, Despertar do Espírito, quando a pessoa não despertou ainda para a necessidade dessa autoeducação, de cultivar os seus sentimentos, direcionando-os para o seu aprimoramento, para o seu amadurecimento, ela vai vivendo por impulsos, não gerencia a si própria. Ela vai se guiando sempre pela sua necessidade mais imediata. Vive mais pela emoção do que pelo sentimento que é mais profundo. Você deve conhecer no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, um item que fala assim, o dever. E nesse item, o dever, vem dizendo que ao longo do tempo a pessoa tem instintos, ela tem emoções, depois ela tem sentimentos, e o amor é o ápice do sentimento. Então, naquela época, no século XIX, esse espírito já traçou esse perfil da estrutura emocional da pessoa num tempo em que ainda não era tão popular, mas está lá no livro, esse percurso, esse caminho, instinto, emoção, sentimento e o amor. Então, o amor é a conquista máxima que nós podemos conquistar, que nós podemos trabalhar pela nossa própria estrutura, como gente, como ser pensante, como consciência. Esse distanciamento dessa busca desses valores que nos enobrecem, que nos dignificam, é como uma desestruturação da nossa própria natureza. Ou seja, se o amor nos dá identidade, nos dá unidade, nos dá integridade emocional, consciencial, psíquica, mental, o afastamento dele nos fragmenta. Certamente você também conhece a expressão de fragmentação da personalidade. Essa fragmentação, que ela tem, claro, componentes patológicos, que eu não vou adentrar, porque eu não sou psiquiatra, não sou psicóloga, nem tenho essa formação, mas com toda certeza a desagregação dos sentimentos, a fragilização das emoções, a falta de autocontrole, de autoconhecimento e de autodomínio estrutura essa dispersão da mente, essa fragmentação do ser, da consciência, adoecendo as pessoas, podendo levar a estados mentais, né, de loucura, de perturbação. E não estou aqui nem falando dos componentes espirituais, dos processos obsessivos, mas essa fragmentação também favorece essa vulnerabilidade, essa fragilidade mental, que dá lugar para as influências perniciosas que tomam conta da nossa vida, como Kardec coloca, tão bem colocado no livro dos médiuns. Então, agir por impulso, não conhecer-se a si próprio, não procurar refletir sobre os seus sentimentos, não procurar ter domínio sobre as próprias emoções, evidentemente que causa muito sofrimento, muito adoecimento, e muito provavelmente estão relacionados a essas situações estranhas que você falou aí, onde a gente não vê lógica em viver tão bem e ficar tão desnorteado, tão sem rumo, tão perdido, a ponto de atentar contra a própria vida. E atentar contra a vida dos outros também, porque tem muita gente bem posicionada, bem esclarecida, que ataca pessoas próximas. Aqui em Parnaíba mesmo nós temos visto, nos últimos anos, infelizmente, alguns casos ficam em domínio público, outros não. Mas acontece a miúde isso, de pessoas aparentemente normais, e que numa situação qualquer, num momento qualquer, agridem familiares, atacam pessoas próximas, surtam, né, como a gente costuma dizer. Haroldo Dutra Dias tem uma expressão que é própria, porque ele é psicólogo também, né? Então, que é própria da psicologia, que é o sequestro emocional. Então, a pessoa é sequestrada emocionalmente por si própria, por falta desse conhecimento, por falta desse esforço de gerenciar a si própria. E esse gerenciamento, esse autocontrole, você não conquista de um momento a outro, de forma nenhuma.
é a vida inteira, a vida segundo a perspectiva espírita, ou seja, várias encarnações, milênios, a sua história inteira tentando dominar-se, tentando equilibrar-se. E para isso os espíritos já nos adiantam, o próprio Cristo nos adianta, o caminho é o amor. O caminho é o cumprir da lei, amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si. Mas nós resistimos muito a isso. E no que resistimos, nos desequilibramos, atrasamos a nossa paz, perdemos tempo, e coisas muito mais graves podem acontecer. Mas, via de regra, essa busca por si próprio, essa busca pela sua própria natureza, por compreender a sua própria natureza. E como a doutrina nos ajuda, dizendo que nós somos espírito, perispírito e corpo físico enquanto encarnados. Você falou aí desse sequestro emocional que o Haroldo Dutra fala, e eu fico pensando, nós somos sequestrados por nós mesmos, né? Porque é aquela velha história, o homem velho que vem. Nós temos as experiências do passado, as vivências do passado, a gente pensa que já está emocionalmente estruturado, e aí, de repente, diante de uma situação, a gente vai lá para o passado, o homem velho vem, assume o comando, a gente tem atitudes que a gente pensava que não tinha mais, e aí somos sequestrados por nós mesmos. Naquele momento, eu não dou conta, eu simplesmente aconteceu. Só que tem uma coisa grave, Cláudia, de tudo isso, e você há de concordar, tem um livro, Sentimento, A Força do Espírito, que é um grupo que trabalha em nome de Eurípides Barçanufo. E ele diz o seguinte: todos os sentimentos geram consequências que ficam retidos na memória do espírito. Então, se eu sou uma criatura que não tenho controle sobre meus sentimentos, sobre minhas emoções, e isso está retido na minha memória, a qualquer momento ela está comigo. Que Emmanuel também diz, nós somos herdeiros de nós mesmos, né? O espírito. Então, a gente vai buscar onde? Onde tem. Aí tem aquela trajetória que você muito bem citou aí, da gente sair do instinto para as emoções, para o sentimento, e a gente fica confundindo as coisas, né? Paixão com sentimento, com amor, amor verdadeiro e amor matando, e amor traindo, e amor ferindo, são as coisas assim meio esquisitas, né? Mas assim, esses sentimentos que às vezes nós consideramos bons, eles também podem promover desequilíbrios quando não são compreendidos à luz da razão? Não tenho a menor dúvida. Você citou aí exemplos onde isso acontece a miúde. Se a gente for tomar as próprias experiências, né? A minha, eu só posso falar de mim, é claro, e qualquer pessoa que tem família, que se relaciona, pelas nossas próprias atitudes, a gente vê que, mesmo buscando conhecer, mesmo buscando proceder de forma mais correta, nós sofremos isso que você chama de herança, né? Nós sofremos esses conteúdos e essas experiências que estão gravadas em nós. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec também fala uma coisa interessante quando ele vai explicar sobre as causas das aflições. Aí ele diz, o homem renasce tal como se fez. Tem essa frase lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós trazemos agora as possibilidades, os recursos, para que nós nos transformemos. Mas essas possibilidades, esses recursos, eles estão sujeitos às construções que nós fizemos de nós mesmos ao longo do nosso tempo. Joana usa a mesma expressão de Emmanuel. Ela diz aqui nesse mesmo capítulo Sentimentos do livro Despertar do Espírito: herdeiro dos seus pensamentos, palavras e atos, o espírito imprime através do pensamento nos tecidos sutis do psicossoma, perispírito, né? Os futuros fenômenos a que será submetido pela lei de causa e de efeito. Ou seja, essa nossa trajetória de hoje,
esse nosso esforço, essa nossa labuta por transformação, para aqueles que estamos realmente decididos a nos melhorar, ela está condicionada a essas construções outras, a essas limitações outras, que nos constituem pelos esforços do passado. Então, as limitações que nós trazemos, os grandes obstáculos ao nosso avanço não são exteriores, são internos. São os entraves, são as limitações que nós trouxemos das outras experiências, mas que nós temos condições de vencê-las se realmente tivermos essa vontade e a coragem de perseverar, de buscar os caminhos, as atividades, os estudos, as leituras, a disciplina, se realmente estivermos empenhados em nos transformar. Eu quero citar para você aqui um exemplo, uma ilustração que eu acho que vai nos ajudar a compreender tanto o pensamento dela quanto o de Emmanuel. Eu não sei se você conhece o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Leon Denis. Lá no final do livro, para não adiantar, eu não vou procurar aqui o capítulo, tem uma parte onde ele fala de Helen Keller. Aí olha o que ele diz. Helen Keller é uma menina cega, surda e muda. Não possui em aparência senão o sentido do tato para comunicar com o mundo exterior. Ela não ouve, não vê, não fala. Usa as mãos, os dedos, naquela época, né? Para se comunicar, para perceber o mundo, para tudo. O que essa mulher fazia, Dora? Presta atenção. Pelo simples contato das mãos, distingue o caráter e a disposição de espírito das pessoas que encontram. Com a ponta dos dedos, colhe a palavra dos lábios e lê nos livros, apalpando os caracteres salientes, especialmente impressos para ela. Eleva-se à concepção das coisas mais abstratas e sua consciência ilumina-se com claridades que vai buscar as profundezas da sua alma. Helen Keller é um ser superior. Possui profundos conhecimentos de álgebra, matemática, astronomia, latim e grego. Lê Molière e Anatole France e se exprime em seus idiomas. Compreende Goethe, Schiller, Heine em alemão, Shakespeare, Rudyard Kipling, Wells em inglês e escreve ela própria como filósofa, psicóloga e poetisa. Você vê aqui alguém presa a um corpo limitado, mas cuja alma é superior. Então, sem enxergar, sem falar e sem ouvir, interagia com as pessoas. Junto dela, não se procura ser compreendido, mas compreender. Então, as pessoas à sua volta, sadias, perfeitas, se esforçavam para alcançar o raciocínio dela. Nós vimos aqui que é o espírito que domina a matéria. Então, quando o espírito é superior e não está sujeito ao seu corpo físico, ele consegue agir, interagir, desenvolver-se, influenciar positivamente, consegue evoluir. Mas a maioria de nós, por esse descuido com os sentimentos, por manter-se estagnado ou devagar, quase parando, sujeita-se à matéria. Essa moça, e ela não é a única, havia outras que foram estudadas naquela época, não só nos Estados Unidos, mas na Europa também, exemplos vivos de espíritos evoluídos, comprimidos numa matéria imperfeita, entre aspas, e mesmo assim, esbanjando inteligência, esbanjando vida, esbanjando amor, esbanjando fé, esbanjando confiança, porque ter fé não é abrir a boca, não, ter fé é honrar a vida, é procurar ser útil, é procurar agir positivamente no ambiente em que se vive. Então, nós temos exemplos, Dora, de que a pessoa que supera-se a si própria, a pessoa que cultiva amor, que cultiva bons sentimentos, ela transpõe a matéria, ela transpõe até mesmo as limitações de expressão, como essa moça aqui, cega, surda e muda.
não falava, não ouvia, não enxergava coisa nenhuma, e estava mais viva do que os outros à sua volta, apreendendo tudo. De onde ela tirava esses conhecimentos todos? De onde ela tirava essa sensibilidade, esse senso artístico todo? De si própria, das experiências já vividas, das construções que já havia feito dentro de si. Então, nós vemos que a inteligência, o espírito, ele pode e deve impor-se à matéria e não se sujeitar a ela. Mas, para isso, a base é o que você trouxe aqui para nós, não por acaso, os sentimentos. A base é isso. Porque se as emoções são do corpo, são fisiológicas, são da matéria, os sentimentos são da alma, são do espírito, porque são representações mentais. E a mentalidade, a racionalidade, é da consciência, é uma consciência do espírito. Então é isso que tem que ser trabalhado, para que nós realmente consigamos ser donos de nós mesmos, assim como Helen Keller foi, dona de si, toda entrevada, toda cheia de limitação, e prestando um exemplo tão grande, sendo tão útil, sendo uma referência para as pessoas que conviveram com ela. Você estava falando aí, Cláudia, eu lembrando, nós estamos fazendo um estudo do livro Memórias de um Suicida, e tem um momento em que Camilo vai visitar os grandes criminosos que estão isolados numa torre. E ele vai ser apresentado a alguém que, nas reencarnações, foi o terror, como suicida, como criminoso, levando pessoas ao suicídio, processos obsessivos. Então, ele diz assim, meu Deus, eu vou me deparar com um monstro. Eu quero conhecer essa pessoa, porque quando eu chegar na Terra, eu vou ter pelo menos uma noção de quem são essas criaturas, né? E ele vai com a ideia de que ele vai se deparar com um monstro. E quando ele chega lá, ele encontra um homem comum, um ser humano sem nenhum processo de deficiência, como a nossa amiga que você acabou de nos apresentar, já conheço, inclusive, e ele fica abismado de ver aquela criatura que passaria normalmente em meio à sociedade, a vida como um homem de bem, um homem perfeito, um homem são, um homem bonito. E aí você traz a Ellen que realmente o espírito se superando a matéria, né? Que é justamente o que eu acabei de ler aqui, quando ele diz que esses sentimentos ficam retidos na memória do espírito. Então, ela não precisava do corpo para projetar o que ela sentiu. O espírito estava tudo nele, né? Então, a matéria era só uma expressão de vida aqui na Terra. Mas essa questão dos sentimentos, ela realmente é importante, Cláudia, por isso a gente trouxe, porque existe muita confusão, você já começou esclarecendo aí sobre emoções e sobre sentimentos. Tem muita gente que confunde, e é bom que a gente traga, à luz da doutrina espírita, esclarecimentos, informações para quem nos acompanha, porque esse é o nosso propósito. Informação espírita. Nós temos aqui uma reflexão em torno da questão 920 do Livro dos Espíritos, que é a pergunta, pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Que eu queria que você comentasse. Os próprios espíritos dizem que não, né? Porque a Terra é um mundo de provas e de expiações. É muito difícil a gente responder essas questões assim de alto nível filosófico, excluindo as informações que a doutrina nos traz. Mesmo que essa discussão não se passasse aqui, num programa espírita, que busca divulgar a doutrina espírita, que não é voltado só para espíritas, claro que não, mas que raciocina em torno do conhecimento espírita, mesmo que a gente não fosse isso, como nós explicaríamos sobre isso, né? Como nós poderíamos dizer aqui numa pergunta tão palpitante, né? Porque, olha, a Kardec ele não perguntava as coisas a esmo. Quando ele pergunta sobre felicidade, ele sabe que a felicidade, para a maioria das pessoas, envolve o dinheiro, envolve a felicidade afetiva, né? Conjugal, na maioria das vezes, envolve um corpo perfeito, envolve um convívio social saudável.
Ele compreende, o que ele está perguntando é isso. É possível que todos aqui na Terra consigam ser felizes, ou seja, consigam ter todas as suas vontades e necessidades assistidas? Há muitas perguntas embutidas por trás dessa. E os espíritos dizem não, entendendo o alcance do que ele queria perguntar. Não, porque esse é um mundo de provas e de expiações. Então é a mesma coisa que dizer, sempre vai faltar alguma coisa para algum de nós. Sempre vai ter algum aspecto da nossa vida que não vai ser perfeito. E mesmo que tudo à nossa volta seja perfeito, se dentro de nós não estivermos vivendo a vida do espírito, isso tudo vai perder o significado. Eu acho que é o que explica aquelas situações primeiras do início da nossa conversa, de gente muito bem por fora, mas por dentro desestruturado, pegando emprestada a palavra que você usou. Então, essa falta, esse quebrado que vai ficar, esse imperfeito da vida humana, isso é desse mundo. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. O ambiente nosso, esse ambiente tão cuidadosamente acompanhado pelos espíritos puros, gente do top do Cristo para mais, que a Terra não está largada de jeito nenhum planeta do sistema solar está largado, nenhum astro do universo visível, nenhuma estrela, nada, nenhum asteroide, nada está fora da vigilância, do acompanhamento dessas inteligências superiores. Mas esse imperfeito que nós vivemos aqui, ele é produto dos seres que vivem aqui. Observemos que as criaturas que ocupavam a Terra, bilhões de anos atrás, quando a vida começou a surgir, diferem muito das que habitam hoje. Que há uma evolução notória na ocupação, nos seres que aqui estão vivendo. Esses seres vêm interferindo, melhorando a vida. Há, ultimamente, uma grande, enorme preocupação com o ambiente, com os animais, com a fauna, com a flora, mais que justa, porque senão daqui a pouco não tem mais nada para ninguém. E esse processo de evolução que o mundo vem vivendo, ele é compatível com as inteligências que estão vivendo aqui. Então, na Terra, felicidade não, porque a felicidade, plenitude. A felicidade não é o bem-estar, a felicidade não é ter as suas necessidades satisfeitas. Aqui é a felicidade mesmo, um estado que a gente desconhece, eu e você. A gente dá graças a Deus quando não está passando por um perrengue, quando não está sentindo nenhuma dor, quando os filhos estão bem, quando as dificuldades estão sob controle. Quando os problemas estão sob o nosso controle, graças a Deus está tudo em paz, está tudo bem, estamos em frente, estamos seguindo. Mas felicidade, o que é, Dora? Compreende? Então, quando o Kardec formula essa pergunta, é disso que ele está falando, é desse estado superior de plenitude humana. Não é aqui na Terra que a gente encontra, segundo a resposta dos próprios espíritos. Mesmo a criatura mais esforçada, mesmo a criatura mais espiritualizada, mesmo essa que já tem certeza absoluta que o que se vive aqui fica aqui, que a gente tem que procurar extrair o bem, é a única coisa que a gente pode levar, porque o mal não interessa. Se a gente não se desprende do mal aqui, a gente se desprende dele, padecendo na espiritualidade, e é muito pior. Com certeza. Então, esse desprender-se das imperfeições é a condição essencial para que a gente possa ter uma vida melhor e mais tranquila. E aqui na Terra é o planeta da depuração. Não é o planeta de você usufruir toda essa conquista espiritual, de jeito nenhum. É tanto que os espíritos superiores, quando eles vêm para cá, eles vêm a trabalho. Eles vêm para socorrer. Eles não vêm para usufruir o fruto dos seus esforços. Eles vêm aqui a serviço. Mensagem do dia: auto-amor e egoísmo. O auto-amor constrói o bem pessoal. O egoísmo aprisiona no bem pessoal. O auto-amor descobre a sombra com intuitos de iluminá-la. O
O egoísmo percebe a sombra para travesti-la em máscaras imponentes. O auto-amor é o cuidado consigo que alivia e alimenta. O egoísmo é a ocupação excessiva consigo que atormenta e exaure. O auto-amor abre portas benfazejas para a serenidade e o equilíbrio. O egoísmo escancara a porta do coração para a desarmonia e o cansaço. O auto-amor inclina o homem à tolerância e à aceitação. O egoísmo atola a criatura na discórdia e na revolta. O auto-amor traz um profundo sentimento de bem-estar. O egoísmo é produtor da sementeira da culpa. Cuidar de si é uma lei fundamental de avanço espiritual. Cuidar somente de si é o caminho infeliz para a prova e a dor. Quem cuida de si amplia sua luz interior e seu poder de cuidar do outro. Quem pensa somente em si encarcera-se na masmorra fria do primitivismo. O amor a si mesmo é luz para a vida. O egoísmo é trajeto de sombras. Fica fácil saber por que quem ama a si mesmo encontra mais motivos para amar o próximo. Fica claro, também, em qual das duas condições emocionais Deus se expressa com seu infinito amor. Pelo Espírito Hermance Dufour. Psicografia de Vanderlei Oliveira. Dica de leitura. Cláudia, nós temos aqui uma dica de leitura que eu queria que você trouxesse para nós. Você havia me pedido uma dica de leitura e eu preparei várias, para ser sincera. Primeira dica de leitura, o capítulo 6 da introdução do Livro dos Espíritos. Minha edição é velhinha, mas é boa. Capítulo 6, introdução do Livro dos Espíritos. Por quê? Porque ele dá o resumo do conhecimento que os espíritos trouxeram a Kardec da vida espiritual. Aqui é um resumo maravilhoso. Aqui está tudo condensado, explicando o que é que nós somos, para onde a gente vai, o propósito da vida, a nossa natureza, a existência de Deus, quem é Deus. Então, nós temos aqui um roteiro seguro do propósito da nossa existência. Depois, o livro Estudos Espíritas. Joana de Ângeles fala sobre felicidade aqui na página 127, nessa minha edição aqui. E ela estuda exatamente essa questão do Livro dos Espíritos que você nos trouxe. Ela vai pelas escolas antigas da filosofia, falando sobre a felicidade, e o que ela termina aqui, ó. O amor e a caridade, como elevadas expressões do sentimento e da inteligência, conduzindo às aspirações do espírito que tem existência eterna, indestrutível, sobrevivendo à morte e continuando a viver, retornando à carne e prosseguindo em escala ascensional na busca ininterrupta da integração no concerto sublime do cosmos, livre de toda dor, de toda angústia, da sombra e da roda das encarnações inferiores, feliz, enfim. Então, para você ser feliz, você tem que passar dessa roda de encarnações. A felicidade é depois das reencarnações. A plenitude é depois dessas idas e vindas da espiritualidade para cá. E, por último, Renovando Atitudes, do Hammett. Esse livro é maravilhoso. E aqui ele fala também do contigo mesmo, um encontro conosco mesmo. Ele fala aprendendo a perdoar. Tudo isso, teu lugar na vida, tudo isso, essas 3 mensagens em particular, nos dando consciência de nós mesmos, tempos da ignorância, renovando atitudes, entender os próprios sentimentos, para poder tentar construir um pouco de paz na própria vida.
deixar a felicidade, para nos preocupar com a felicidade, quando a gente tiver, sei lá, ultrapassado essas barreiras da encarnação, como diz a Joana. Por enquanto, vamos trabalhar os nossos sentimentos. Por enquanto, vamos vencer os nossos impulsos. Por enquanto, vamos focar no que a gente traz dentro da gente e aproveitar o que se tem hoje nesse sentido. Aos pouquinhos, nós vamos conquistando paz, nós vamos conquistando os elementos que um dia a gente vai acordar e dizer assim, nossa, eu sou feliz. Nossa, hoje eu estou feliz. Hoje eu conquistei, eu acho que eu conquistei o que a gente idealiza, o que a gente chama de felicidade. A nossa luta hoje, eu acho que está bem antes, está bem aquém. É a luta para se manter sano, é a luta para se manter equilibrado, é a luta para não ter sequestros emocionais, é a luta para não viver essa situação horrorosa que a gente tem visto, de estar muito bem aparentemente, e aí fazer algo que nos compromete, sei lá, Deus por quanto tempo. A nossa conversa foi muito boa. É necessário a gente trabalhar essas questões, conversar sobre elas, entender, compreender que é um processo que a gente está vivenciando. Não é uma coisa que a gente vai conseguir nessa encarnação ter esses sentimentos ordenados, equilibrados, mas que a gente tem pressa, né? A gente precisa realmente começar, a gente precisa fazer esse percurso para ver se a gente evolui, sai desse estado emocional para um de sentimentos mais puros, para um dia a gente chegar a esse amor, né? E ter direito a essa felicidade, como você bem colocou. Então, muito obrigada, Cláudia, foi muito boa a nossa conversa e eu gostaria que você aproveitasse os momentos finais para fazer suas considerações. As minhas considerações é que, como diz Joana, herdeiros de nós mesmos, a gente precisa vigiar sempre. Eu acho que a felicidade que a gente tanto busca, que a gente tanto quer, a gente não vai conseguir fora de nós, né? Todo mundo quer ter uma vida tranquila, né, Dora? Materialmente, você não quer estar passando por aperto, nem deve. Ninguém no mundo devia passar fome, ninguém no mundo devia estar abandonado, não devia ter ninguém nas ruas, não devia ter ninguém fazendo uso de substâncias ilícitas, vamos dizer assim, não devia ter ninguém sofrendo explorações, o abuso, a violência física, né, o feminicídio, agressões com vulneráveis. Nenhuma pessoa devia ser alvo de uma violência, de uma agressão que está acima das suas forças. Ninguém devia passar por situações dessas, mas se elas acontecem, entre aspas, com a permissão de Deus, é porque a gente tem muito que transformar na nossa natureza. E essa vigilância, esse esforço de educar-se, ele é diário, ele é fundamental para a nossa paz, né? Então, vou só concluir aqui com uma fala de Joana que encerra o livro Despertar do Espírito, capítulo Sentimentos. Reflexão em torno das paisagens vivas e coloridas da natureza, convivência com os animais e as criaturas, atividades de apoio e ensementação de vegetais. Tudo quanto contribua para tornar o mundo melhor e mais belo, aureolado de vibrações de paz e de prece, transformam os impulsos cruéis em sentimentos de amor e compreensão do milagre que é a vida em suas múltiplas manifestações. Então, essa é a minha consideração final, é fazer qualquer coisa, a gente tem que se esforçar para fazer qualquer coisa que melhore o ambiente em que a gente vive, que melhore a nossa vida, porque esses esforços, pequenos a princípio, eles vão virando um hábito na nossa vida e vão nos libertando. Um dia a gente acorda e diz, nossa, estou bem, estou em paz. Que bom. Bom, se você gostou do nosso programa, passa o link aí para um amigo, curta nosso canal, acione o sininho para ser informado quando a gente colocar alguma programação. E até o próximo domingo, se Deus quiser, com
um outro momento, com outro bate-papo, com outra conversa. Tudo no campo da doutrina espírita. E agora você fica com o nosso passe virtual. Passe virtual. Queridos irmãos e irmãs, vamos neste momento recolher o coração em prece. Onde você estiver, permita-se alguns instantes de silêncio. Desligue-se por alguns minutos das preocupações do dia e volte o pensamento para Jesus. Respire profundamente, inspirando a paz, expirando as tensões. Imagine que do alto uma claridade de infinita ternura desce sobre você. É a luz do amor de Deus, envolvendo sua casa, sua família e todos aqueles que participam deste momento. Se for do seu interesse, coloque um recipiente com água para ser fluidificada ao final do passe. Convidamos você a buscar uma posição confortável. Se possível, mantenha os pés apoiados no chão e as mãos repousando serenamente sobre as pernas. Feche os olhos, se assim desejar, e procure aquietar os pensamentos. Respire lenta e profundamente. A cada inspiração, acolha a paz que vem de Deus. A cada expiração, entregue as preocupações, os medos e as aflições. Neste instante, elevemos o pensamento a Jesus, o médico divino, reconhecendo que o verdadeiro passe acontece pela ação do amor de Deus, através dos benfeitores espirituais que trabalham em seu nome. Imaginemos uma luz suave, serena e acolhedora, envolvendo todo o ambiente onde nos encontramos. Essa luz nos envolve como um manto de paz, alcançando nosso corpo físico, nossa mente e nosso espírito, restaurando as forças, harmonizando nossas emoções e fortalecendo nossa confiança no futuro. Senhor Jesus, Mestre de infinito amor, nós te agradecemos pela oportunidade deste encontro. Sabemos que nenhum sofrimento passa despercebido aos teus olhos e que tua misericórdia alcança cada um de nós no momento certo. Pedimos que derrames tuas bênçãos sobre todos aqueles que enfrentam enfermidades do corpo. Que tua força fortaleça os órgãos adoecidos, renove as energias, inspire médicos, profissionais da saúde, cuidadores e familiares, para que sejam instrumentos do teu amor. Pedimos também por aqueles que sofrem em sua mente, enfrentando a ansiedade, a tristeza, o medo, a solidão, o desânimo ou qualquer conflito íntimo. Que a paz do Evangelho encontre espaço em seus corações, devolvendo-lhes a esperança, a serenidade e a coragem para seguir adiante. Rogamos igualmente pelos males do espírito, que sejam desfeitos os laços da mágoa, do ressentimento, da culpa, do orgulho e de toda sombra que ainda carregamos. Ajuda-nos, Senhor, a perdoar, a compreender e a renovar nossos sentimentos, permitindo que a tua luz transforme nosso mundo interior.
Neste momento, vibramos por todos os enfermos, conhecidos e desconhecidos, pelos que estão nos hospitais, em seus lares, nas casas de acolhimento, nos presídios, nas ruas, nos ambientes de viciação e em qualquer lugar onde a dor se faça presente. Que todos recebam o amparo dos bons espíritos e a força necessária para vencer cada desafio. Vibramos também por nossos irmãos em humanidade, que cessem as guerras, a violência, a fome, o abandono e o desespero. Que a fraternidade floresça entre os povos e que cada coração seja tocado pelo amor, pela paz e pela solidariedade. E por fim, Senhor, ajuda-nos a compreender que a verdadeira cura começa na alma. Dá-nos resignação diante das provas, coragem para enfrentar as dificuldades, sabedoria para aprender com cada experiência e fé para confiar em Tua presença. Rogamos a Tua permissão para que os Espíritos benfeitores magnetizem a água do nosso recipiente, colocando nela a medicação necessária à cura do nosso corpo material e espiritual. Que ela, ao ser ingerida, possa sanar as lesões e deficiências no veículo espiritual a se estamparem no corpo físico e diminuir a intensidade da dor nas doenças incuráveis, bem como afastá-la completamente, se Deus assim permitir. Recebemos com gratidão as energias de paz e de amor que nos são enviadas neste momento, comprometendo-nos a cultivar pensamentos elevados, palavras de esperança e atitudes de caridade. Que assim seja. Graças a Deus. Uma boa semana e até o nosso próximo programa.